Acabou de terminar uma reunião não muito longa entre Trump e Xi. Não houve nenhuma declaração conjunta ou coletiva de imprensa, o que me dá a sensação de que nem tudo correu tão bem quanto gostaríamos. Ou o quê? O que as partes queriam uma da outra, elas não conseguiram, pelo menos não completamente. Talvez porque ambos os lados acham que têm mais cartas e que são mais importantes do que o outro lado. O encontro terminou com uma série de declarações sobre produtividade, conquistas e acordos. Mas, por enquanto, as partes só revelam parcialmente os detalhes específicos. Ambos os líderes declararam grande progresso em várias questões-chave, especialmente na área de comércio e cooperação econômica. Trump descreveu a conversa como incrível. Bem, você conhece o Trump, destacando que muitas decisões importantes foram tomadas e que as partes estão próximas de assinar um novo acordo comercial. As partes quase chegaram a um acordo. Pelo que entendi, todos nós esperávamos que a vinda de Xi fosse para assinar o acordo comercial. Os presidentes também confirmaram os acordos para aumentar as compras chinesas de produtos agrícolas americanos, especialmente soja. Isso é ótimo, pois nossos produtores de soja estavam nervosos e também manifestaram a intenção de continuar as negociações sobre cooperação na área tecnológica. Bem, esses são nossos microchips e acordos com empresas americanas como a NVIDIA. Segundo eles, será alcançado um consenso básico. Aliás, não ouvi nada sobre o TikTok. Tudo é possível, mas eu não ouvi. Então, consenso sobre a maioria das divergências comerciais e económicas, consenso sobre a maioria das divergências comerciais e económicas. Uma das concessões foi chamada de flexibilização temporária das restrições de exportação americanas sobre chips, essas mesmas em troca do adiamento pela China da proibição de exportar metais de terras raras. Ou seja, os dois temas urgentes, chips para eles e metais para nós, foram adiados por um ano. Trump anunciou ainda a redução parcial das tarifas de 10% já impostas. Mas os 100% então eles já cancelaram antes mesmo da chegada do Xi. Enquanto isso, as demais tarifas seguem altas em 47%. Vamos tentar avaliar os detalhes, porque do que eu contei para vocês, do que a mídia começou a publicar imediatamente, para ser sincero, não está muito claro. Então foram anunciados os seguintes acordos tarifários específicos. Os Estados Unidos da América reduziram as tarifas básicas sobre produtos da China de 57 para 47. Foi isso que acabei de dizer. Essa tarifa já vale para a maioria dos produtos chineses importados pelos Estados Unidos da América. A China concordou em retomar imediatamente a compra de produtos de soja americanos e outros produtos agrícolas que haviam sido suspensos devido ao conflito comercial. Os líderes também firmaram um acordo de um ano, que eles chamaram de Acordo Anual para o fornecimento de metais de terras raras da China, e quaisquer restrições ou mudanças futuras serão discutidas anualmente. Todas essas medidas são de caráter limitado e podem ser revisadas em um ano. E então veio outra palavra que me deixou um pouco confuso. Ou foi antes? Se uma das partes considerar necessário iniciar novas negociações, ou seja, firmaram um acordo por um ano, mas qualquer parte pode interromper esse acordo. As condições-chave sobre metais de terras raras incluídas no acordo entre Trump e Xi Jinping são as seguintes. A China concordou em adiar por um ano a implementação de quaisquer novas restrições de exportação de terras raras, que são fornecidas não apenas aos Estados Unidos, mas também ao mercado mundial. O acordo anual prevê a manutenção dos fluxos de exportação de terras raras da China nos mesmos níveis anteriores, para evitar a escassez nos mercados mundiais, e pode ser prorrogado com base nos resultados das discussões anuais. Isso está claro, por assim dizer, sim. Um ano, certo, depois eles se reúnem lá antes do final do ano, decidem se continuam igual, diminuem ou aumentam. E o que significa que podem a qualquer momento, isso não está muito claro. A China prometeu não expandir a lista de elementos exportados e não mudar, não alterar as regras de licenciamento. Pelo menos até a segunda metade de 2026, ou seja, daqui a um ano, caso os Estados Unidos da América não imponham novas tarifas ou restrições. Ou seja, para ser honesto, tudo, como costumamos dizer, se vocês não fazem, nós também não fazemos, digamos assim, está tudo bem.
Os Estados Unidos da América se comprometem a não aumentar as tarifas existentes sobre terras raras chinesas e componentes relacionados durante esse período. Ou seja, digamos, se algum país como a Inglaterra ou qualquer outro, não a China, produz algo com metais de terras raras, então, quando isso é importado para os Estados Unidos da América, nós, por assim dizer, não aumentamos a tarifa sobre isso. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos da América seguem negociando para criar suas próprias cadeias de suprimentos e diversificar por acordos com Japão, Austrália e países do Sudeste Asiático. Talvez seja a Groenlândia, Austrália, eu já disse sim. Dessa forma, ambos os lados suspenderam temporariamente as principais ameaças de bloqueio. A China garante exportações, os Estados Unidos da América impõem tarifas e as cadeias globais se estabilizam por um ano. De novo, depois disso, só Deus sabe. Monitoramento operacional é absolutamente necessário que existam assim. Sim, existem ministérios especializados, mas eles também criam um comitê de trabalho especial, que se reúne trimestralmente para discutir quaisquer questões controversas ou casos de força maior. Caso uma das partes viole as condições, bem, por exemplo, como ela pode violar, a China pode limitar a exportação sem explicação. Ou os Estados Unidos da América aumentam tarifas inesperadamente sobre algo que prometeram não taxar. O acordo pode ser imediatamente revisado ou anulado. Também é compreensível, né? Mas, na verdade, dá para declarar que você atirou, e por isso eu atiro. Bem, de certa forma, mas... Então, mas sim, não sei, tipo assim... Essas condições foram criadas para garantir a previsibilidade e a transparência das entregas durante todo o ano, além de criar uma plataforma adicional de negociação para a estabilização de longo prazo da cadeia global de suprimentos. Desses elementos críticos... Peço desculpas. Agora, quais podem ser as razões para a ausência de uma coletiva de imprensa conjunta? Após as negociações, as partes não apareceram diante da imprensa e não fizeram declarações, como era costume em encontros anteriores. De modo geral, desse nível. Ambos os lados se limitaram a breves comentários sobre o consenso básico alcançado em relação às principais questões comerciais e econômicas. Bem, isso aconteceu antes da reunião, mas depois da própria reunião os detalhes não foram divulgados. Ou seja, na verdade, parece que chegaram e saíram com a mesma coisa. Bem, teve alguma coisa. O presidente dos Estados Unidos da América, Trump, foi direto para o seu avião logo após as negociações e deixou o local do encontro. Ele não quis contar nada a ninguém, nem relatar o que estava acontecendo, sem fazer briefing nem para a imprensa americana, nem para os jornalistas internacionais. Então, quais podem ser as razões para isso? E as negociações aconteciam em meio a sérias divergências sobre várias questões. Tarifas comerciais, exportação desses mesmos metais, terras raras, posições sobre a Ucrânia, Taiwan, ausência de um comunicado conjunto. E a coletiva de imprensa pode indicar que as divergências permanecem. E o desejo das partes de não fazer declarações precipitadas superou, digamos, o hábito ou a tradição de declarações conjuntas. Porque os jornalistas começaram a fazer perguntas que exigem silêncio, mentira ou evitam resposta. Por isso, não fizeram. Os acordos alcançados, na opinião dos especialistas, ainda têm um caráter mais principiológico e geral e exigem um trabalho adicional em nível técnico, inclusive no nível do grupo. Os especialistas sempre dizem isso, na verdade. Por isso consideraram prematuro formalizar publicamente os resultados por enquanto. Acho que o motivo foi a falta de acordo, não os detalhes técnicos. Eles vêm depois. Até agora chegamos a um acordo. Agora os especialistas discutirão os detalhes. O diabo está nos detalhes, eu entendo. Às vezes chegamos a um acordo, mas depois tudo emperra. Pelo menos concordamos em algo. Sobre o quê? A internet e o cenário político nos Estados Unidos da América e China podem ter sido fatores. As partes talvez preferiram não divulgar os detalhes da troca para evitar críticas internas diante das contradições persistentes. Ou seja, nós concordamos em não formalizar por enquanto até resolvermos tudo isso, porque senão, tanto para você quanto para mim, haverá problemas. Gritos, escândalos, uivos, berros e coisas do tipo. Assim, a ausência de uma coletiva de imprensa conjunta está relacionada tanto à falta de prontidão das partes para divulgar os resultados finais, quanto às particularidades.
do processo de negociação em meio a questões complexas e não resolvidas dentro dos países e entre eles. Outra possibilidade é que a situação esteja sendo complicada pela posição um pouco abalada do sistema interbancário de valores da China. Não sabemos a verdadeira correlação de forças, mas sabemos que o exército e o grupo dos chamados anciãos do partido estão insatisfeitos com o rumo, esse rumo muito, muito agressivo que o SI está tomando. Eles preferem, por assim dizer, conquistar mais devagar, enquanto ele está tentando fazer isso muito rápido, do ponto de vista deles. E foi no quarto plenário do Comitê Central do Partido da China que aconteceu o seguinte: todos os sinólogos contavam uma luta nos bastidores. Como essa luta terminou, talvez alguém saiba, mas eu não sei. Porque o principal do que acontece na China acontece em algum lugar lá, a portas fechadas, e não é levado ao público. Ao contrário do que chamamos de república ou democracia. Só podemos especular sobre isso. Por enquanto, quero dizer que os problemas, ao que parece, não foram resolvidos, mas a solução foi adiada por um ano. Talvez adiem novamente depois, mas por enquanto será por um ano. Então, por enquanto, senhores, podemos passar um ano sem nos preocupar com o conflito e a confrontação entre a China e os Estados Unidos da América. A China deve seguir apoiando a Rússia, enquanto os Estados Unidos mantêm o apoio a Taiwan, como já mencionei. Tudo o que esperávamos que acontecesse hoje deve ocorrer só daqui a um ano, caso a decisão não seja adiada novamente. Mas quero dizer mais uma vez que em 5 anos os Estados Unidos da América vão precisar muito menos de terras raras, ímãs, medicamentos que hoje não são produzidos lá, mas que serão produzidos em um futuro muito próximo. E a produção vai aumentar, para que os Estados Unidos da América se tornem independentes de qualquer força externa. Antes do encontro com a delegação chinesa, Trump realizou negociações brilhantes com resultados impressionantes com uma série de países asiáticos que estão localizados bem próximos às fronteiras da China. Muito provavelmente a China não gosta muito disso. Certo, mas eles não podem fazer nada. Trump não entregou Taiwan. Como já sabemos, a contribuição total para a indústria dos Estados Unidos durante os 8 meses de governo de Trump chegou a aproximadamente 10 mil. Números impressionantes. 18 trilhões de dólares. Em todos os 4 anos de governo Biden, entrou menos de 1 trilhão no país e aqui ainda nem passou um quarto do tempo e já são 18 trilhões. Trump disse que espera que até o final do primeiro ano ele tenha 20 a 21 trilhões em compromissos de outros países para investir na nossa indústria. Claro, esse não é um dinheiro que chega imediatamente por transferência, mas será investido ao longo de vários anos. Mas isso, junto com as tarifas alfandegárias, já começou praticamente o renascimento da indústria americana. Além disso, a organização do Centro Mundial de Inteligência Artificial nos Estados Unidos, com uma enorme quantidade de tecnologias que serão baseadas justamente nessa inteligência artificial. Acho que em um ano ficará claro qual será a posição da Rússia nessa situação. Porque, é claro, isso depende da China. Isso mostrará como os Estados Unidos têm sucesso em trazer a indústria de volta ao país. O fortalecimento da indústria americana, o aumento e a melhoria do padrão de vida dos americanos, assim como uma melhora significativa na segurança tanto dentro dos Estados Unidos quanto nas fronteiras da América. Não sei como será a Groenlândia, eu me atenho apenas a esse fato, não sei como será o caso do Canadá. Daqui a um ano ficará mais claro, ou talvez não fique. É isso. Não sei se podemos chamar o encontro e as negociações com o SI de sucesso, mas pelo menos eles adiam a crise. Todo o resto que Trump fez e realizou durante sua viagem ao Japão, a Kuala Lumpur e a Coreia pode ser chamado de triunfo da política americana, da economia americana. Obrigado, senhores, por ouvirem. Aqui está. No meu canal, diariamente, geralmente 2 vezes ao dia, publico análises sobre a vida nos Estados Unidos e suas relações com outros países. Eu tento fornecer informações que vêm tanto da esquerda quanto da direita, tanto de fontes independentes quanto da mídia corporativa.
E por isso você recebe uma visão ampla e quase abrangente dos acontecimentos. Sim, é claro que eu tenho minhas próprias preferências. Gosto de algumas pessoas e de outras nem tanto. E na minha opinião isso fica claro bem rápido. Mas eu tento ser o mais objetivo possível, tanto quanto é possível ser objetivo em uma situação dessas. Bem assim, no auge da paixão, dá até vontade de sair correndo e brigar com alguém. É isso. Mas chamar alguém como o Biden fez, como ele disse, você vai dizer, mal se aguentando, eu então quero sair com o Trump para o ginásio, lá a gente conversa. Pois é, eu faria isso com ele e coisas do tipo. Eu não vou repetir isso, porque eu não quero sair com ninguém para o ginásio conversar. Só chegar lá já seria difícil, conversar então nem se fala. Por favor, sigam a gente em todas as plataformas onde estamos hoje e ativem o sininho, porque dizem que isso agrada muito o algoritmo. Hoje em dia, o algoritmo é quem manda. É praticamente como Deus. Até logo, até mais.